Boas pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Bonsai. Vamos falar na eficiência fotossintética. O que é isso? Basicamente, o que é eficiência fotossintética? É uma fração de energia luminosa convertida em energia química durante a fotossíntese. Basicamente, será a energia que a planta consome e vai transformar através da fotossíntese numa energia química, em açúcares. Pronto, isso vai fazer com que a planta depois consiga crescer, se consiga desenvolver, fique saudável. O que é que isso interessa para nós? Essa parte interessa para nós porque eu vejo em muitos fóruns, eu vejo em muitas conversas, pessoas a quererem utilizar lâmpadas luminescentes, lâmpadas de crescimento, para conseguir desenvolver as suas plantas, os seus bonsai. Portanto, se nós soubermos qual é o princípio de funcionamento e que quantidade de luz é que nós precisamos para a nossa planta, nós conseguimos deduzir como é que a planta será, como é que a planta ficará, se ficará saudável ou não. A fórmula da eficiência fotossintética é esta aqui, em que nós temos moléculas de água, temos moléculas de dióxido de carbono, mais energia, ou seja, a energia solar que se recebe, vamos obter a fórmula da glucose, ou seja, os açúcares convertidos. A energia solar basicamente vai fazer com que estes componentes se unam e, havendo essa união, nós depois obtemos algo deste género que permitirá à planta conseguir fabricar a glucose para que depois consiga transformar esse alimento em açúcares, em celulose, em lenho. Pronto, ok, nós conhecemos como é que a planta é feita. Ok, então o que é que acaba por acontecer? Sabe-se que são necessários 8 ou mais fotões em uma molécula de CO2, os fotões aqui, para começarmos a ver alguma funcionalidade na planta. Nós sabemos, através de experiências, que para converter uma mol de dióxido de carbono são necessárias 114 quilocalorias. 8 mols de fóton no comprimento de onda de 600 Nm contém 381 quilocalorias. Isso vai nos levar a que tenhamos uma eficácia de cerca de 30%. Contudo, sabe-se que a fotossíntese pode ocorrer em comprimentos de onda até 720 Nm. Então o que é que isso quer tudo dizer? Nós sabemos que da luz solar emitida, só 45% da radiação solar está no comprimento de onda fotossintético, ou seja, que é aproveitado pela planta. Em teoria, costuma-se dizer que a planta aproveitaria desses 45%, 11%. Em teoria, segundo valores muito ótimos criados em laboratório. O que se passa é que, na realidade, as plantas não absorvem toda a luz emitida, toda a luz solar. Isto porque o que acaba por acontecer é que existe reflexão de luz solar, vai existir a parte da respiração da folha, que, como vocês sabem, há uma evaporação de água, isso faz com que exista uma barreira para a absorção de luminosidade. E depois também temos a parte de nem sempre nós conseguimos a luz solar óptima. E é por isso que, na realidade,
a planta não consegue converter toda essa energia em biomassa. Na realidade, ela converte só cerca de 3 a 6% em relação àqueles 11% que nós realmente acharíamos que ela convertia. Não. Dos 45%, ela na realidade aproveita 3 a 6%. O que é que acontece aqui? Geralmente a energia solar é medida em joules por metro quadrado. Mas, na realidade, aquilo que se tem em conta é a luminosidade, o tal lux. Este lux é a quantidade de luminosidade que incide por metro quadrado. Segundo testes de laboratório, para ativar a fotossíntese, nós necessitamos de 500 a 1000 lux, dependendo da espécie. Pode ser uma alga, que precisa de muito menos. Pode ser uma planta, como por exemplo o ficus, que consegue ativar nos 1000 lux. Pronto, ele necessita muito pouca luz para ativar a sua fotossíntese. O valor máximo, topo dos topos, que uma planta consegue absorver são 30.000 lux. A planta não tem como absorver mais. Estamos a falar de plantas como, por exemplo, os cactos. O valor médio de absorção nas plantas, fizeram-se muitos testes em relação a várias espécies botânicas ao redor do planeta e chegou-se a uma conclusão que o valor médio de absorção de luminosidade será entre os 10.000 lux e os 15.000 lux. Se formos verificar os valores de luminosidade no verão, nós reparamos que o Sol emite entre os 50.000 lux e os 90.000 lux em locais muito extremos. Isto em condições ótimas, ok? No inverno, o Sol emite apenas 3.000 lux a 8.000 lux. Isto deve-se a situações de inclinação solar, nubosidade e assim, não muito forte. Basicamente é isto que nós temos aqui. O que é que isto tudo quer dizer? Isto tudo quer dizer que o que nós queremos para as nossas plantas será este valor médio. Este valor médio, entre os 10.000 lux e os 15.000 lux, será o valor ideal para nós conseguirmos ter as nossas plantas saudáveis. Se nós formos para valores muito elevados, 50.000 lux, 90.000 lux, que é o extremo, nós começamos a obter aquela queima das folhas, que nós muitas vezes nos queixamos, queimou a ponta das folhas, ou queimou a folha toda, ou a planta desidratou até não haver retorno. Portanto, isto aqui é um valor perigoso. Este valor aqui será o ideal. De inverno, realmente, se a planta não for do nosso clima, será uma planta, por exemplo, uma planta tropical, excetuando-se os ficus, e eu já vou explicar, nós só temos entre os 3.000 e os 8.000 de luminosidade, mas se nós estamos a fazer uma criação, vamos fazer de conta, numa estufa com polietileno em redor, e estamos a fazer uma criação de plantas, nós queremos tentar aproximar deste valor de luminosidade. Temos que ter em conta que as temperaturas também influenciam no crescimento das plantas. Existem algumas exceções, como eu já referi, que, por exemplo, o ficus é uma espécie muito interessante, floresta tropical úmida, ele está habituado a níveis de luminosidade muito pequenas. Ele é uma planta muito competitiva, e então assim que consegue os 1000 lux, ele começa a desenvolver e vai crescendo até cobrir a copa das outras árvores. Não quer dizer que nós tenhamos que dar 1000 lux sempre a essa planta. O que quer dizer é que para começar a ativar, ela foi ativada nos 1000 lux. Nós necessitamos depois de valores médios
para termos uma planta muito saudável. Isto foi um exemplo da matéria que se dá nas aulas mais avançadas do Mestre Bonsai, na escola do Mestre Bonsai, que é para nos apercebermos como é que as plantas funcionam e o que é que nós conseguimos obter dentro dos níveis de segurança para que as plantas nem estejam em stress por falta, nem estejam em stress por excesso. Portanto, espero que pelo menos consigam agora ter mais uma ideia de luminosidade que nós precisamos de fornecer a uma planta, assim como para aquelas pessoas que querem colocar um bonsai dentro de casa, mas querem pôr lâmpadas de crescimento para conseguir obter algo mais da planta. Portanto, uma aula bastante interessante, penso eu, que vem a complementar um pouco aquilo que nós sabemos da reflexão da luz solar na Lua na parte noturna. Aquilo que se sabe é que essa reflexão solar na Lua e que nós recebemos durante a noite pode variar entre os 0, se estiver completamente escuro, e os mais ou menos 200, 250, dependendo daquelas noites de verão em que realmente até a noite é quente e nós temos uma luz solar bastante interessante. Isso influencia na parte do crescimento da planta, contudo, não é o suficiente para atingir valores de ativação. Pronto, basicamente é isto. Lembrem-se de subscrever o canal, é muito importante para o crescimento do canal. Cliquem neste logotipo aqui no canto esquerdo. Ao clicar, ele vai abrir uma janelinha para fazer a subscrição ou vão diretamente ao botão de subscrever aqui em baixo. Continuem a acompanhar os meus vídeos, partilhem os vídeos, façam o canal crescer para eu vos começar a poder trazer matérias e vos trazer informações que eu penso que será de bastante interesse para nós conseguirmos cada vez mais entendermos como é que as nossas plantas funcionam. Um abraço pessoal, mantenham-se saudáveis.